Espírito e Pai. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, e devocional diário com Jesus traz mais uma meditação para a nossa reflexão. Hoje, ao vivo, através de uma live. Como todas as quarta-feiras, agora nós nos propomos a trazer a palavra de Deus ao vivo para compartilhar com vocês. Aguardar um pouquinho para aguardar alguns irmãos entrarem. A paz do Senhor, minha amada, seja bem-vinda à nossa live de quarta-feira. Estamos aqui hoje iniciando o devocional diário com Jesus. Muito feliz de você estar aqui comigo. E vou esperar só mais um minutinho para a gente começar, tá bom? Todas as quarta-feiras nós nos propomos a trazer a palavra de Deus através de uma live. É um desafio, viu? É um desafio, mas nós estamos aqui. Porque quando o Senhor toca no nosso coração, nós precisamos ser obedientes. E já aqui, antecipando um pouquinho da nossa palavra hoje, nós vamos falar de espiritualidade, nós vamos falar de intimidade com Deus, de como está o nosso relacionamento com o Senhor. Porque nós somos seres espirituais. A partir do momento que nós recebemos Cristo na nossa vida, nós passamos a receber o Espírito Santo de Deus em nós. E como está o nosso relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Porque a palavra ela nos instrui a sermos guiados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E nós vamos iniciar a nossa mensagem, tá bom? Fica aqui comigo, não me deixa sozinha, que nós vamos começar a nossa mensagem de hoje. Hoje nós vamos falar de espiritualidade, de intimidade com Deus. E a nossa meditação está na carta ao 1 Coríntios, capítulo 3. No versículo 1 a palavra diz: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Por que será que o apóstolo Paulo chamou a igreja de Corinto, os crentes daquela época, de carnais? A palavra de Deus nos fala de 3 tipos de pessoas em relação à sua natureza. Ele nos traz a natureza, a pessoa natural, o homem carnal e o homem espiritual. Na mesma carta, 1 Coríntios, no capítulo 2, o Senhor nos fala do homem natural. O que é o homem natural? É aquele que não conhece a Cristo, que não recebeu Jesus na sua vida. Então não tem como ele discernir das coisas espirituais, porque ele não conhece o nosso Senhor Jesus. E a palavra nos diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Então, para quem não conhece a palavra, quem não tem intimidade com Deus, ele não entende o que a palavra fala. Eu já ouvi muitas pessoas, e eu mesmo antes de conhecer a Cristo, vi relatos de pessoas que diziam ler a palavra de Deus e não entender nada. Eu não entendo o que aquele tanto de letrinhas fala comigo. Essas pessoas não têm como entender as coisas de Deus, porque elas ainda estão distantes de Deus. Infelizmente, essa é a verdade. E a palavra de Deus está nos confirmando hoje. O segundo homem que a palavra nos fala é o homem carnal. Esse homem aqui que o apóstolo Paulo trouxe na sua carta e na meditação que nós lemos. O apóstolo Paulo, ele estava externando aqui a sua decepção com os crentes da igreja de Coríntios, do comportamento deles, que embora eles estavam habilitados, eles tivessem recebido Cristo na sua vida e estavam habilitados pelo Espírito Santo, eles estavam agindo conforme os padrões daquele momento, do mundo daquela época. Então, nós estamos aqui já apresentando 2 tipos de homem que a palavra nos fala. E esse homem carnal é aquele que recebeu Cristo, mas que está vivendo segundo a carne. Olha como isso é forte, como isso é sério. E essa palavra ela tem me ensinado muitas coisas. Nós recebemos Cristo na nossa vida.
Será se nós estamos sendo carnais? Será se nós estamos ainda vivendo segundo a nossa vontade, a nossa carne gritando? Porque a nossa natureza antiga, que é isso que o apóstolo Paulo nos traz aqui. Quando ele fala da expressão carne, ele traz a natureza do homem. A nossa natureza antiga, o nosso antigo eu, lá antes de Jesus, ela grita dentro de nós. Ela quer voltar a agir através de nós. Mas nós precisamos combater isso. E nós combatemos nos aproximando de Deus, meditando na palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Glória a Deus. Quero aqui dar boas-vindas a mais um irmão que entrou na nossa live. Seja muito bem-vindo. E nós estamos falando de espiritualidade, dos homens que a palavra de Deus nos traz. Já falamos do homem natural, agora do homem carnal. A palavra nos diz, que acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, que o apóstolo disse à igreja de Coríntios que não tinha como falar com eles como pessoas espirituais, mas como criança em Cristo. O que ele quer dizer com isso? Como crianças em Cristo. Ele está falando da maturidade espiritual. Dentro da própria igreja, hoje nós encontramos pessoas que ainda estão imaturas espiritualmente. Porque não estão se entregando verdadeiramente, não estão mergulhando, não estão, de fato, buscando estar na presença do Senhor como Ele quer que nós estejamos. O nosso Deus, Ele quer exclusividade nossa, minha e sua. Ele não divide a sua glória com ninguém e a palavra de Deus nos fala sobre isso. Não é verdade? Ele não quer dividir a nossa atenção. Ele quer que a gente coloque Ele no centro da nossa vida. E muitas vezes nós deixamos de estar desenvolvendo Cristo em nós por não estar nos alimentando de forma correta. Esse mundo, ele oferece tantas coisas, distrações para nos tirar do caminho do Senhor. Mas nós precisamos estar atentos ao que está à nossa volta, porque é sobre isso que o apóstolo Paulo aqui adverte aos coríntios. O comportamento, ele se decepcionou com o comportamento dos coríntios, como esses crentes podem estar agindo de formas carnais. Então, a natureza carnal, ela nos desvia do caminho do Senhor. E da sensibilidade, porque se nós temos o Espírito Santo em nós, meus amados e minha amada, isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Ele veio para nos ajudar, ele veio para nos aconselhar, para nos dar força e nos guiar nessa caminhada. Hoje, com esta palavra, o Senhor nos convida a ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar ser guiados pelo Espírito Santo. Glória a Deus, é exatamente isso. Glória a Deus por isso. É um privilégio termos o Espírito Santo na nossa vida e glória a Deus por isso. O terceiro homem que a palavra nos traz é o homem espiritual. É aquele que recebeu Cristo e tem uma vida guiada pelo Espírito Santo. Aquele que recebeu Cristo e se permite ser transformado, se permite ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Olha que maravilhoso isso. Se nós temos Cristo em nós, nós precisamos cooperar com Deus para que Ele seja desenvolvido em nós. Nós temos o nosso Senhor, o nosso Consolador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda nesses momentos de dificuldade. Nós somos fracos, nós somos pequenos. Quem nós somos? E é Ele que nos ajuda. Com Cristo nós somos mais que vencedores. Eu sei que nós passamos por momentos difíceis. Eu sei que mesmo nós estamos firmados na palavra de Deus, as coisas às vezes parecem muito difíceis, a gente não consegue. Às vezes a nossa natureza antiga, ela fica nos puxando, sabe, para o lado dela, mas é uma guerra, como o apóstolo Paulo nos fala lá em Gálatas. É uma guerra entre a carne e o espírito contra a carne. E o espírito precisa vencer dentro de nós, porque não existe nada maior do que ele. O que está em nós é maior do que o que está neste mundo. Mas nós precisamos cooperar. E é isso que o apóstolo Paulo nos traz aqui na sua carta, em 1 Coríntios, no capítulo 3,
que nós sejamos cooperadores de Deus, que a gente se permita que o Senhor seja desenvolvido em nós, e assim como Ele nos falou na palavra que nós acabamos de meditar, que não sejamos mais como crianças em Cristo, mas que nós tenhamos uma maturidade elevada espiritual. E para que a gente tenha essa maturidade, nós precisamos trilhar essa jornada, focando no único alvo, que é Jesus. Não nos deixando levar pelas circunstâncias. Nós passamos sim por momentos difíceis, mas nada está fora do controle de Deus, mas nós precisamos tomar decisões diariamente para estarmos no caminho do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele nos diz em Gálatas capítulo 19, ele se reporta à igreja de Gálatas quando ele diz: meus filhos, porque estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ele traz aqui essa metáfora da mulher que vai ter o filho, as dores de uma mulher que está a momento do parto, porque ele sabe, ele sofre quando vê a igreja de Cristo voltando, dando passos para trás, regredindo espiritualmente. E ele diz: estou aqui sofrendo como uma mulher com dores de parto. Como se a igreja tivesse que nascer quase de novo, que é uma coisa que é impossível. A igreja já nasceu de novo, mas nós precisamos tomar posse dessa nova natureza. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. E se a mente de Cristo está em nós, nós precisamos ter essa mentalidade renovada, como o apóstolo Paulo nos traz em Romanos 2:12. Não nos conformamos, para que a gente não venha se conformar com esse mundo, mas que a gente venha viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ele diz: nós precisamos deixarmos ser transformados pela renovação da nossa mente. É na nossa mentalidade. A nossa mente, ela é o ponto crucial onde nós somos atacados, onde também nós vamos buscar ser fortalecidos e blindar, guardar o nosso coração, para que não nos deixemos ser afetados por essas coisas espirituais, pelos males, pelas coisas que nós não vemos, mas estão buscando nos tirar do caminho do Senhor. Então o Senhor nos trouxe hoje essa mensagem, nos trazendo os 3 tipos de homem que a palavra nos traz: o homem natural, o homem carnal e o espiritual. E eu sei que aqui tem pessoas espirituais. E que nós venhamos, através dessa mensagem, meus amados, que nós venhamos buscar ter um relacionamento íntimo com Deus diariamente. Que a gente venha se alimentar do maná espiritual que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta. É ela que alimenta a nossa mente. É ela que alimenta o nosso coração, que guarda o nosso coração. Por isso nós estamos aqui todos os dias. Porque um dia, distante de Cristo, eu não tinha direção, eu não me dava conta do que eu estava fazendo, que eu estava desagradando a Deus. Mas nós estamos em Cristo agora e glória a Deus por isso. Mas nós precisamos ser sóbrios, manter a sobriedade todos os dias. Manter a sobriedade espiritual, discernir o que está acontecendo à nossa volta. E isso só vai acontecer se nós permitirmos que o Espírito de Deus nos guie nessa jornada. Amém? Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui nesse momento da live. Se você já chegou no finalzinho, veja lá no início, nós vamos deixar ela salva aqui, gravada, para que a gente mais pessoas venham receber essa palavra tão maravilhosa. Então, que nós venhamos ser fortalecidos por essa palavra de hoje. Que Deus te abençoe grandemente, compartilha, para que mais pessoas recebam Jesus, porque essa é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. E se nós não compartilharmos, quem vai fazer isso? Tem pessoas que não conhecem Jesus. Um dia eu estive lá no mundo e eu não conhecia Jesus. Mas hoje que nós conhecemos, e glória a Deus por isso, vamos levar Ele a outras pessoas.
Tem muita vida, muitas almas precisando receber esse manar do céu. Que Deus te abençoe. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estiveram aqui neste momento, nesta manhã. Na próxima quarta-feira nós vamos estar novamente aqui ao vivo e nos demais dias nós vamos estar todas as manhãs também com o Devocional Diário com Jesus. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, meus amados, em nome de Jesus. Amém?